Uma eleição muito difícil, como você bem mostrou aí, pesquisas mostram esse empate técnico. Conversei com Eric Wilson, que é o nosso comentarista, o analista internacional, e ele disse o seguinte: olha, eu não sei quem vai ganhar essa eleição. Eu só sei o seguinte: se, independentemente, o Trump vai contestar, se perder essa eleição, ele vai contestar o resultado. Então, além de tudo, tem esse componente, tem essa tensão. Os republicanos, há muito tempo, a reportagem da Patrícia Vasconcelos já mostrava isso, há muito tempo que os republicanos vêm elaborando ali estratégias e argumentos para questionar essa eleição caso o Trump perca. Mas a gente vai falar, Jesus, sobre Brasil, sobre o impacto de uma eventual vitória de Trump, que na semana passada os mercados, tanto americanos quanto brasileiro, estavam mostrando uma tendência a avalizar uma vitória de Trump, e é isso que a gente vai comentar aqui, Jesus. Lula declarou apoio a Kamala Harris. Qual a sua avaliação sobre essa postura do presidente? Como fica a diplomacia brasileira? Se a Kamala vencer, fica de vento em popa, fica muito bem, obrigado. E aí, se Trump vencer? Pois é, Jesus, a gente tem que lembrar que nas eleições passadas, Bolsonaro presidente, Trump presidente, as eleições passadas dos Estados Unidos, Bolsonaro declarou apoio a Trump. E a oposição brasileira, os petistas, né, alguns analistas ali, mais voltados à esquerda, enfim, acabaram criticando esse gesto de Bolsonaro naquela época, 4 anos atrás. Por quê? Porque diziam, olha, isso vai dificultar, se o Biden ganhar a eleição, Bolsonaro vai ficar isolado em relação aos Estados Unidos, enfim. Foi uma crítica generalizada em relação ao apoio de Bolsonaro ao Trump. Só que dessa vez acontece o contrário. O presidente eleito e o presidente atual do Brasil, Lula, declara apoio a Kamala Harris. Bolsonaro continua apoiando o Trump, mas Bolsonaro já não é mais presidente, é ex-presidente. Nesse caso, está inelegível, ou seja, a preço de hoje não disputa as eleições de 2026. Então, ele, enfim. A questão é: qual a delicadeza de um presidente de um país apoiar um outro candidato que esse candidato e esse candidato perder? Nesse caso, o apoio do Lula à Câmara, né, e uma eventual vitória do Trump. Jesus, alguns analistas acreditam que essa torcida de um presidente, seja ele presidente Bolsonaro apoiando Trump, seja Lula apoiando Câmara, é uma questão natural, é um jogo interno para a torcida brasileira, para internamente, para o mercado interno brasileiro, vamos dizer assim, o mercado eleitoral brasileiro, que pouco interfere na diplomacia efetivamente a partir de determinados momentos. Agora a gente sabe que há um detalhe nisso. Trump, ele questiona o próprio sistema eleitoral, ele questiona o sistema dos Estados Unidos. Na eleição passada que ele perdeu, e isso pode vir a acontecer de novo, caso ele perca, Trump questiona as eleições norte-americanas. Isso se parece muito com o movimento de Bolsonaro aqui no Brasil. Bolsonaro questionou durante todo o mandato dele o sistema eleitoral. Quando perdeu, saiu do Brasil, mas a gente sabe que teve aquele ato, né, de invasão em janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes. A gente sabe disso, a gente lembra disso, muito marcante. Tem um inquérito, uma investigação grande da Polícia Federal, uma investigação do Ministério Público e um julgamento também no STF envolvendo esse ato. Algo parecido, ou pelo menos com semelhanças em relação à invasão do Capitólio, justamente quando Trump perde a eleição nos Estados Unidos. Esse é a maior tensão do governo brasileiro. O temor de que Trump, eleito, comece a atacar por fora o sistema brasileiro. E aí tem o apoio de Musk, do X, ex-Twitter, enfim, há um certo temor de que Trump possa se aliar nas ideias de Bolsonaro e acabar por fora, pelos Estados Unidos, a partir de um gigante né, americano que é os Estados Unidos como nação, acabar atacando um sistema de um país latino, no caso o Brasil. É isso que está em jogo, existe esse temor e é um temor que não é infundado. Vale lembrar, Jesus, e aí para terminar e você
vim para a próxima pergunta, que nas eleições de 22, um dos principais atores para garantir a eleição brasileira foi justamente a embaixada norte-americana. Embaixada na época que era um cabide, vamos dizer assim, na hierarquia estava sob o comando de Biden. 2022, antes mesmo do resultado da eleição, eu tinha apuração sobre isso, a embaixada norte-americana no Brasil escreveu já uma nota antes do resultado, chancelando o sistema eleitoral brasileiro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Integrantes da diplomacia norte-americana em 22 fizeram gestões em relação a militares brasileiros, deixando claro que os Estados Unidos não apoiariam um eventual golpe a partir dos militares. Disseram, olha, vocês não vão ter nosso apoio, ao contrário. E isso acabou freando ânimos de alguns militares, parte dos militares, não todos os militares, mais exaltados, mais bolsonaristas, vamos dizer assim. Então, sim, essa é a avaliação do governo brasileiro em relação a essa eleição. Do ponto de vista prático, caso o Trump ganhe, o governo brasileiro vai reconhecer a vitória do republicano, evidentemente, não de forma eufórica, como pode acontecer com a Kamala Harris, caso tenha o presidente Lula tentar ali um contato telefônico. Com Trump vai ser algo protocolar, mas sim, o governo brasileiro vai reconhecer a vitória do Trump, isso não há dúvida. Jesus. Léo, o presidente Lula usou aqui palavras fortes, né? Disse que seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara diante de uma eventual vitória, né, de Donald Trump. E ali ele demonstrou, então, que está assumindo o risco de não ter um clima, por exemplo, para um telefonema parabenizando. E como seria esse telefonema? Trump atenderia esse telefonema? Não vai ter telefonema. Caso o Trump ganhe, é muito difícil que isso aconteça. O Brasil, no governo Lula, nesses 2 anos, né, que a gente está já no finalzinho do ano, aí, estamos já em novembro, nesses 2 anos o governo brasileiro ele acabou já rompendo relações ali com o governo da Argentina, com o governo de Israel, enfim, não vai ter telefonema. Vai ter uma nota oficial ali reconhecendo o resultado, parabenizando, desejando sucesso, mas a gente sabe que vai ter uma dificuldade diplomática. Independente das declarações do presidente Lula em relação ao Trump e o que ele possa falar em relação à democracia e tudo mais, essa relação ela já seria muito difícil, porque a gente sabe que Trump tem uma relação próxima da família Bolsonaro, talvez até mais com o próprio Eduardo, filho do Bolsonaro, do que com o próprio Jair, mas de qualquer forma essa relação já seria uma relação muito ruim. Com essas declarações do Lula, isso piora. Agora, tem como reagrupar isso? Tem, de alguma forma. A partir de empresariados, dos acordos comerciais, você deixa disso e continuar seguindo de maneira um pouco mais suave. Mas não vai ser uma relação fácil para o governo brasileiro. Estamos longe disso. Léo, como fica a direita brasileira no caso de uma eventual vitória de Trump? Porque a gente vê, por exemplo, Eduardo Bolsonaro conversando ali, mantendo essa interlocução com Donald Trump, e aliados próximos de Trump, e ele que é um dos principais personagens da direita brasileira aqui no Brasil. Como o Congresso brasileiro deve reagir, os parlamentares daqui devem reagir, enfim, os políticos. A gente está falando de prefeitos, né, uma grande quantidade de vereadores, a gente viu o resultado das urnas agora. Como é que deve ser o movimento da direita aqui em caso de uma eventual vitória de Trump, na sua avaliação? Como isso pode ser usado do lado de cá? Jesus, é claro que aqui no Brasil tudo está polarizando. A gente teve agora recente essa eleição na Argentina, que é a mais recente, se polariza. A gente tem essa relação de Israel com o Brasil também polarizada, né? Aí também, de certa forma, por parte dos evangélicos, né, em defesa de Israel, um eleitorado muito importante aqui no Brasil, que a esquerda não conseguiu, de fato, uma conversa mais próxima. A direita, na verdade, conseguiu avançar em relação aos evangélicos. Isso já é uma dificuldade para a esquerda.
A esquerda teve uma dificuldade muito grande, acabamos de ter eleições municipais, os resultados para a esquerda brasileira, para o PT, foram resultados muito ruins, né? Não há o que se esconder, por mais que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diga que foi um resultado bom, não há essa possibilidade. O próprio Padilha, ministro Alexandre Padilha, já deixou isso claro. Edinho Silva, foi ex-ministro de Lula, vai ser o novo presidente do PT, deixou muito isso claro. Então, o que é que vai acontecer? Vai polarizar, a direita vai avançar sobre isso e vai avançar num ponto mais importante para a direita, que é a reabilitação eleitoral de Jair Bolsonaro. Qual é a expectativa? A expectativa é que você tenha um apoio do presidente, do eventual presidente e do eventual futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que isso acabe, a partir também de outras ações, a partir do empresariado, essa reabilitação de Jair Bolsonaro. A reabilitação de Jair Bolsonaro, ela representa um candidato muito forte contra o atual presidente Lula. A gente vai ter uma reedição do que foi em 22. Isso pode acontecer a partir de forças. Vai acontecer? Não. A preço de hoje, Bolsonaro está inelegível. Mas é claro que a direita pensa nisso e eles acham, acreditam, esperam, é desejo, né? Não é algo no mundo real, que Trump possa ajudar, a partir de ataques externos, essa reversão eleitoral de Bolsonaro, a partir de empresários, contatos com empresários, a partir da própria diplomacia, vai dizer, olha, deixa ele disputar, enfim, vamos tentar reabilitá-lo. É isso que a direita vai tentar estabelecer a partir dessa vitória do Trump, por conta dessa relação, vamos dizer assim, vamos colocar uma relação aqui, porque os Estados Unidos também, a gente tem que saber o seguinte, o Brasil não é tão importante nesse jogo, mas, de alguma forma, a direita global, a direita globalizada, sim, ela é importante. Então, Trump pode fazer movimentos em relação ao Brasil de questionar a própria inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jesus. Léo, vou fazer a pergunta numa perspectiva inversa agora. Como deve ser para a esquerda brasileira em caso de uma eventual vitória de Kamala Harris? Por que eu te pergunto também sobre essa ótica? Até conversando aqui com analistas internacionais aqui no Brasil agora, e eu acho que você também na condição do Poder Expresso deve ter tido já essa conversa, não se enxerga tanto o Partido Democrata como um partido de esquerda, né? Tanto que a gente não vê aqui PT, PSOL, os partidos aqui reconhecidamente de esquerda, fazendo qualquer tipo de reverência ao Partido Democrata. Embora lá nos Estados Unidos, muitas vezes, Donald Trump, republicano, classifique os democratas, Kamala Harris, como de esquerda, de extrema esquerda, até por conta do flerte desses personagens ali democratas com algumas pautas que despertam o interesse da esquerda aqui no Brasil, por exemplo, né? O maior acesso à política de abortos, ali, uma distribuição de renda, toda essa questão ali. Aí eu te pergunto, diante disso, né, a vitória de Kamala Harris, a eventual vitória de Kamala Harris, vai ter o mesmo impacto sobre a esquerda brasileira que teria uma vitória de Donald Trump sobre a direita brasileira? É uma bela pergunta, Jesus, pelo seguinte, de alguma forma, a minha resposta em relação ao Trump, ela vale no caso da Kamala. Os Estados Unidos estão muito pouco preocupados com o Brasil. A política internacional da Kamala Harris tem uma preocupação periférica em relação ao Brasil. O Brasil é um player nesse jogo internacional, um player mediano, de tamanho menor, não é o anão diplomático, como um ex-diplomata estrangeiro disse em relação ao Brasil. Está longe disso, não somos, não no sentido de pequenos, né? Não somos pequenos, até porque é uma frase preconceituosa daquele cidadão naquele momento. Mas não somos pequenos em relação à diplomacia. Mas também a gente tem que saber da nossa exata força. Também não somos essa grande potência diplomática. Temos um papel periférico, um papel de médio alcance, vamos dizer assim. Então a Kamala e a política da Kamala, ela está muito pouco preocupada com o Brasil, tem problemas reais nos Estados Unidos para serem resolvidos e problemas com outras nações
aí sim mais fortes, como a própria China, né, próprios países europeus ali, né? Brasil não é o principal ponto disso. No caso, dito isso, é importante a gente pensar o seguinte: a esquerda brasileira também tem problemas para resolver. Não é uma eleição da Kamala Harris que vai facilitar a vida da esquerda brasileira. A eleição e a vitória da Kamala Harris para a esquerda brasileira é mais um alívio em relação à derrota do Trump, do que necessariamente uma vitória da Kamala Harris. Porque, de fato, se o Trump ganha, é muito ruim para a esquerda brasileira. Mas uma vitória da Câmara, ela representa muito pouco. Vai ter uma reação, pode ter uma reação mais eufórica dos integrantes do governo Lula em relação à eleição da Câmara, mas muito mais por alívio. Porque, do ponto de vista prático, a esquerda e o PT têm tanto problema para resolver eleitoralmente que essa eleição nos Estados Unidos ela passa periférica. Mais uma vez, é mais um alívio do que necessariamente algo que possa mudar o quadro da esquerda no Brasil.